O que eu quero abordar nesse vídeo hoje é sobre a hipocrisia da esquerda, ou a hipocrisia de muitos esquerdistas. Nós vemos que a esquerda ela sempre prega a democracia, sempre prega que devemos viver em um ambiente que tenha várias opiniões, várias ideologias. Nós ouvimos eles pregar também sobre tolerância também. Mas será que essas três coisas que eles pregam, será que eles realmente cumprem? Para você ter uma ideia, vá visitar a Venezuela, Cuba ou Coreia do Norte, ou faça uma pesquisa, ou comece a prestar atenção nesses países. Vê se essas três coisas que a esquerda tanto prega se tem nesses três países. Você vai ver que não tem. Na Venezuela, o partido de Nicolás Maduro, que é o mesmo partido de Hugo Chávez, está no poder há muito tempo. E lá as eleições são fraudadas. Lá o povo é obrigado a votar no candidato da esquerda, no candidato que está governando o país no momento. Nós vemos que em Cuba é a mesma coisa. Em Cuba existe apenas um partido, assim como na Coreia do Norte também e na China também. Agora, como podemos falar que há democracia se é apenas um partido? Os esquerdistas atacam tanto a ditadura militar, o período militar, porque o Brasil nunca teve uma ditadura. O Brasil teve apenas um período militar. Mas no período militar não tinha apenas um partido, como muitos pensam. Tinha dois partidos. Tinha o Arena, que apoiava os militares, e o MDB, que era contra os militares. Você vê que dá dois partidos. Agora eu vou falar, mas só tem apenas dois partidos, apenas, então é ditadura também. Muito bem, só que nos Estados Unidos também apenas há dois partidos também. E aí, lá vai ser ditadura também? Nós vemos também que a esquerda hoje ela fala tanto de democracia, mas eles querem democracia apenas quando eles são oposição. Porque a partir do momento que eles passam a ser a situação, eles querem calar os opositores. Através das mídias sociais, através da televisão e através, dentre outras leis que eles querem colocar no país. Há 9 anos atrás, queriam se aprovar uma lei da PL 122, ou seja, a lei da homofobia, o combate à homofobia, entre aspas. Uma lei que criminalizava todo qualquer tipo de crítica ao comportamento homossexual. Mas graças a Deus esse tipo de lei não foi aprovado. Mas porque o povo de Deus, porque tanto os evangélicos como os católicos se levantaram e foram contra isso daí, se manifestaram contra. Mas se eles não tivessem abrido os olhos, certamente estaríamos hoje também numa ditadura gaysista. Nós vemos também que o Facebook tem excluído muitas páginas das direitas, e isso daí tem sido notório não só no Brasil como lá fora também. O dono do Facebook foi colocado na parede esse tempo atrás pelo senador americano Ted Cruz, e ele teve que admitir que sim, que páginas da direita tinham sido excluídas por motivos ideológicos, por motivos políticos. Nós vemos hoje que a ditadura que a esquerda está querendo implantar no mundo é uma ditadura escancarada. E nós podemos ver que a esquerda está ligada com o globalismo. E que muitos partidos ditos de direita, mas que não são de direitas, também estão ligados com o globalismo também. Não pense você que a partidos de esquerda são apenas aqueles partidos que estão inscritos em seus aspectos políticos esquerda apenas. Mas há partidos tantos que estão na direita que apenas têm o nome de direita, mas as suas atitudes, a sua forma de governo e as pautas que eles defendem também são de partidos da esquerda também. No Brasil podemos ter um exemplo, o partido do DEM, o partido do PMDB, o partido do PP, que são partidos que se você for lá ver, vai estar escrito seu aspecto político centro-direita ou direita. Mas que você vai ver pela sua forma de governo que é a mesma coisa da esquerda. A esquerda não se caracteriza apenas por estatizações de empresa, mas na esquerda você pode haver também empresas privadas, mas empresas privadas que estão lá apenas porque o dono dessas empresas tem aliança com o governo, que o dono dessas empresas tem negócios juntos com o governo. Isso entra o metacapitalismo. O metacapitalismo, essa forma de expressão foi vinda pelo Brasil, criada pelo Brasil, pelo filósofo Olavo de Carvalho. Porque a partir do momento que se você for pesquisar antes de Olavo de Carvalho, ninguém sabia o que era metacapitalismo. Mas não foi ele que inventou. Ele apenas colocou esse nome de metacapitalismo. Mas nós podemos tirar uma diferença entre o capitalismo da China e o capitalismo dos Estados Unidos. Na China, você só pode abrir uma empresa se você tem ligação com o governo. E todas as empresas privadas, por mais privadas que sejam,
essas empresas sempre têm alguma porcentagem do governo dentro delas. Ou seja, o governo tem porcentagem de ações dessas empresas e todas elas, por mais pequena que seja, ou seja, por detrás de muitas empresas privadas chinesas que são grandes, que estão comprando grandes terrenos no Brasil como em outros países e investindo nesses países, sempre tem um dedinho, por mais pequeno que seja, mas tem do governo chinês. Isso é o metacapitalismo. Agora, o capitalismo de verdade é diferente. O capitalismo de verdade você não precisa ter ligação com o governo para você poder abrir a sua própria empresa. É isso que acontece nos Estados Unidos. É isso que aconteceu também em outros países, como na Europa, nos anos anteriores. O metacapitalismo hoje tem destruído a imagem do capitalismo. Muitas pessoas pensam que o capitalismo é uma forma de governo, uma forma econômica ruim por causa do metacapitalismo, porque eles não sabem diferenciar essas duas formas de sociedade ou de economia. Nós vemos também que a esquerda também, ela prega muito sobre a tolerância, mas será que eles são tolerantes mesmo? Você pode ver que no tempo das eleições havia muitas brigas entre as famílias. Brigas porque um apoiava o Bolsonaro e o outro apoiava o Haddad. Cansei de ver pessoas que apoiavam o Bolsonaro falar que foram excluídas pelos seus próprios parentes porque eles apoiavam o Bolsonaro. Agora, quem são os intolerantes? Será que são aqueles que apoiaram o Bolsonaro ou os outros que tanto criticam o Bolsonaro? A tolerância, você não precisa concordar com uma prática para você ser tolerante, mas é você apenas respeitar a pessoa e não terminar a amizade com ela por causa de uma diferença em sua opinião política. Já cansamos de ver também pessoas sendo atacadas, pessoas que não podem postar nada, que já vem ataques contra elas, ataques de pessoas que se dizem tolerantes, mas não são. A esquerda prega tanta tolerância, mas eles tentaram matar o Bolsonaro. Que tolerância é essa? Que tipo de tolerância que a esquerda quer tanto pregar? Nós vemos também a tolerância entre aspas do movimento gay, que tanto pede a tolerância, mas eles são um povo mais intolerante, porque eles não toleram quem critica suas práticas. A esquerda fala também em viver em um mundo de uma diversidade de opiniões, uma pluralidade de opiniões. Mas eles querem apenas essa pluralidade quando a direita, quando os conservadores estão no governo. Mas quando eles estão no governo, eles querem apenas um tipo de opinião apenas. Um tipo de ideologia, que é a ideologia deles. Nós vemos por aí como a esquerda é hipócrita, como a esquerda mente, como a esquerda não está preocupada nem com o bem-estar do brasileiro, nem com o bem-estar de qualquer outra pessoa. A esquerda hoje se preocupa tanto com a vida do marginal e do bandido, mas eles não estão nem aí com a vida daquele feto. Porque é uma hipocrisia você ser contra a pena de morte, mas ao mesmo tempo você ser a favor do aborto. Porque quando você é contra a pena de morte, você está sendo contra aquele bandido, aquele marginal, de sofrer uma pena, de sofrer um castigo por algo de errado que ele cometeu. Você é contra isso, mas ao mesmo tempo você é a favor que um ser inocente perca sua vida só por causa de ser vergonha dos pais. Ou só porque aconteceu algum problema, sendo que aquela criança, aquele feto não tem culpa. E nós vemos que a hipocrisia da esquerda é tão absurda que chega a nos enojar, que chega a nos dar náuseas, chega a nos dar raiva, porque eles são tão descarados e tão hipócritas. E o que nós vemos hoje, pela nossa maior vergonha, é que há cristãos dentro das igrejas que apoiam esse tipo de ideologia. Cristão dentro das igrejas que ignora Romanos 1, que ignora que todo ser humano tem o direito à vida. E são muitos cristãos que apoiam uma ideologia que persegue a sua própria fé. Que são cristãos que, querendo ou não, estão sendo traidores do seu povo. Traidores de Cristo. Porque você apoiar um tipo de ideia que vai contra a sua fé, que vai contra os seus princípios e que quer acabar com a sua fé, você está sendo traidor, você está sendo um Judas. Não pense que o Judas morreu quando se matou, mas ainda há muitos Judas no meio do povo de Deus. Mas graças a Deus que Deus abriu os olhos do povo brasileiro, que Deus abriu os olhos dos cristãos lá no Brasil, dos católicos, dos evangélicos. Eles acordaram e começaram a se interessar mais por política. Você que é cristão, mas não gosta de política, é bom você começar a mudar a sua opinião.
Porque por mais que você não queira se meter com a política, mas ela se mete com você. Desde o preço do pão que você compra no mercado da esquina, até na educação que é dada no seu filho na escola. Então nós cristãos devemos todos nos engajar na política. Não estou falando para você ser um ativista, para você estudar muito sobre política, para você deixar de fazer as outras coisas para estudar muito sobre política, mas apenas para que você tenha um conhecimento básico, para que você saiba em quem você vai votar nas próximas eleições daqui 4 ou 2 anos. E que ideologia você vai defender e que ideologia você vai ser contra. Porque nós cristãos devemos sim nos impor na sociedade. Devemos sim nos manifestar, porque nós somos sim cidadãos dos céus, mas ainda estamos aqui nessa terra, até a volta de Cristo. Fique com Deus e Deus abençoe a todos.